não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ele diz: os brasileiros mostram altivez nas baixezas, amor próprio nas bagatelas e obstinação em puerilidades. Esta é a coisa mais verdadeira que eu já li a respeito do caráter brasileiro, se é que se pode falar de um caráter nacional. É difícil falar de um caráter nacional, mas em todos os grupos sociais que eu observei, sem excluir o nosso, este é, sobretudo, o problema. E você vê que isso já é assim desde o início do século XIX. E com o tempo só tende a piorar, na medida em que, vamos dizer, os dados, valores, símbolos fundamentais da civilização não penetraram profundamente no Brasil, incluindo o cristianismo. Como já observava o Papa João Paulo II, os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não na fé. Ou seja, quer dizer, um puro cristianismo emocional. Gilberto Freire também observava que o cristianismo brasileiro constituía sobretudo de festas, quermesses, e procissões, etc, etc, e não tinha absolutamente nada a ver com a vida interior das pessoas. Então essa espécie de superficialidade compulsiva é uma coisa que continua presente, e é justamente isso que torna o país tão vulnerável a qualquer força destrutiva que vindo do exterior tente penetrar no país e dominá-lo. Nós nunca vamos conseguir fazer nada contra isso se nós não começarmos a nos vacinar contra isso vamos dizer, na nossa própria alma. Não é isso? Então, por exemplo, eu observo a presteza, a pressa que os brasileiros, em geral, praticamente sem exceção, têm em se indignar quando sofrem qualquer pequeno dano, qualquer pequena ofensa, tá certo? E, vamos dizer, aquele sentimento de profunda indignação que as pessoas ficam realmente passadas, tá certo? E não são realmente capazes de examinar o que elas próprias estão fazendo. Isso aí é regra geral. Quer dizer, a ideia de um exame aprofundado de consciência simplesmente não existe. Porque, vamos dizer, uma população criada nesse culto das bagatelas, nesse altivez nas baixezas, etc., ela não tem como fazer um exame de consciência, ela não tem perante quem. É como se você dissesse que a consciência moral dessas pessoas é o olhar dos outros. E isto é norma geral no Brasil. Eu levei mais de meio século para entender que eu também era assim, tá certo? E que não podia ser assim. Então, eu comecei a me colocar, vamos dizer, o que é esse problema da autoconsciência. A autoconsciência praticamente é uma coisa muito evanescente, tá certo? É muito difícil você estar vivenciando um estado e você ter consciência clara dele ao mesmo tempo. Quando você tem consciência porque a coisa já passou e você já está em outra situação, de modo que isso aí, autoconsciência, é como você tentar pegar a água. E, no entanto, nós sabemos que nós somos alguma coisa, que nós temos alguma forma ontológica, que nós não somos
vamos dizer, um puro fluxo. Mas nós somos tudo isso perante a eternidade. Então, sempre me retorna, né, o famoso verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, o indivíduo se torna na morte definitivamente aquilo que ele sempre foi. E isso é a mais perfeita imagem do juízo final, onde você já não pode mais mudar. Você foi subtraído ao fluxo das transformações, e agora você tem uma forma definitiva. Num texto brilhante, o Titus Burckhardt lembra que justamente esse estado fixo é simbolizado, vamos dizer, nos seis planos da superfície que compõem o caixão de defunto. O caixão de defunto tem seis lados, esses seis então significando, vamos dizer, os 6 dias da criação, porque no 7º Deus descansa. Então ali o sujeito está completo. E eu insistentemente me pedia que Deus me revelasse na medida do possível essa minha forma completa. É claro que eu não obtive isso, mas eu obtive, vamos dizer, muitas vezes a imagem correta da forma em que eu estava naquele momento, a forma do meu estado. Quer dizer, se eu morresse agora, certo? Quem eu seria definitivamente. Eu acho que só colocando as coisas assim é que você obtém uma imagem mais realista do que você é. Então, o homem só é alguma coisa, o indivíduo humano só é alguma coisa perante Deus. Perante os outros, ele é apenas um fluxo de impressões ainda mais evanescente do que as impressões internas que cada um tem. Quer dizer, o que eu sei dos outros é apenas um fluxo de impressões e que não é nem contínuo como o meu fluxo de impressões pessoais. São impressões que só aparecem quando a pessoa está presente ou quando eu penso nela. Então é como se fosse a impressão de uma impressão. E, no entanto, é no altar desta impressão, vamos dizer, dessa impressão de impressão, é no altar desta, para usar a expressão do Machado de Assis, um sonho de uma sombra. É nesse altar que nós nos colocamos para fins de consciência moral. Quer dizer, a nossa consciência moral é a imagem que nós supomos que outras pessoas, as quais nós não conhecemos, têm de nós. Isto é regra geral no Brasil. E isso é uma tragédia cognitiva, uma tragédia psicológica fora do comum, porque são 200 milhões de pessoas. Então, a pessoa ser religiosa ou ateia tem absolutamente nada a ver com isso, porque o indivíduo pode passar a vida rezando e ainda ser assim, porque ele não tem, vamos dizer, aquela solidão perante Deus, né? Que se compara um homem, não tem ninguém mais solitário nesse aspecto do que Deus, né? Deus é sozinho, é o único, né? Então, e nós nesse sentido também cada um de nós é único. Então é só perante perante o observador onisciente que nós somos alguma coisa. Isso é uma prática que tem que ser, na qual você tem que insistir longamente. Senão, vou ser sincero, você nunca será nada. Você vai ser apenas o sonho de uma sombra. Não adianta nada você ser católico, ser cristão, ser conservador. Tudo isso é bobagem, gente. Quer dizer, ser conservador não é mérito nenhum, você está entendendo? Em certas circunstâncias, se torna um mérito por ser uma alternativa melhor a uma coisa pior, que é exatamente o que acontece no Brasil. Não é isso? Mas, como dizia o Eugen Rosenstock, ele dizia, eu não sei como as pessoas podem ser conservadoras ou progressistas, porque toda pessoa normal é ao mesmo tempo conservadora e progressista. E parem para examinar e perguntem assim, se é possível você ser unilateralmente conservador em tudo ou unilateralmente progressista em tudo. Seriam termos que não fariam o menor sentido. Portanto, vamos dizer, conservador é mais... não chega a ser sequer um adjetivo, é um modo, portanto, é uma expressão quase adverbial, não é isso? Não tem uma consistência substantiva,
Quer dizer, você reage conservadoramente perante certas coisas e progressivamente perante outras. É uma diferença menor, mas, na realidade dos fatos, é uma diferença menor. Em certo momento pode se tornar uma coisa decisiva, tá certo? Mas o próprio fato do indivíduo se definir como conservador, você só pode ser um conservador dentro de um panorama eleitoral, me parece. Né? E o panorama eleitoral, ele não é a substância da vida, ele também é, vamos dizer, um tecido de aparências mais ou menos momentâneas, sem contar que você pode ser conservador em relação a um e progressista em relação a outro. Né? Então, que nos Estados Unidos as pessoas discutem seriamente quem é um conservador autêntico e quem é um falso conservador, quem é semi-conservador, etc, etc. Bom, isso tem uma importância na tática eleitoral apenas. Tá certo? O que importa de fato não é se você é conservador ou progressista, mas quem você é substantivamente. E você só pode ser alguma coisa substantivamente perante quem tem substância. Né? Quando Moisés pergunta para Deus, quem é você? E Deus responde, eu sou. Ele deu a solução de um enigma terrível. Só existe um eu no mundo. Só tem um ser que pode dizer a palavra eu com plenitude. Porque nele não há alteridade, não há elementos externos. Agora, em nós, quantos elementos externos tem? Primeiro, você é composto por aquilo que você come e você expele todo dia. Isto modifica o seu estado mental, a sua conduta, etc, etc. Em segundo lugar, você tem todas as imagens e símbolos que foram se impregnando na sua mente, vindo da cultura, da educação, do meio ambiente, etc, etc. Tem todas as imagens que as outras pessoas projetam sobre você e que, de certo modo, lhe dão uma imagem reflexa de você mesmo. Tem todos os elementos hereditários que você desconhece completamente. Então, eu penso assim, você estudando o Zonde, por exemplo, você vê isso. Há muitos elementos estranhos na sua personalidade, estranhos e totalmente desconhecidos. Isso, por exemplo, se você teve um tataravô assassino, certo? Aquela tendência assassina está dentro de você, mas ela é você pode chamá-la de eu, você a assume, tá certo? Não. Então, você vê que o nosso eu é mais composto de alteridade do que de outra coisa, tá certo? Então, toda a nossa a imagem que nós temos de nós mesmos é um fluxo de impressões evanescentes. E nós não podemos dizer a palavra eu de pleno direito. Nós só dizemos por delegação, porque o eu sou nos conferiu, sob certo aspecto, vamos dizer, uma pequena capacidade de ser um eu. Né? O eu, na verdade, seria apenas, vamos dizer, a consciência plena e clara de si mesma, que assume total responsabilidade por seus atos, estados, pensamentos, sentimentos, intenções, etc, etc, etc. Só nesse momento você é efetivamente um eu, e nesse momento você está à imagem de Deus, dentro da escala pequenininha, tá certo? Quando você lê, às vezes, os escritos dos santos, né, eu não os leio muito porque eu não os aguento, porque a intensidade de autoconsciência dessas pessoas é uma coisa muito dolorosa. Né? Quando você vê São Luís de Montfort, por exemplo, tentando explicar o Rosário, né, e dizendo que ele é um sujeito tão baixo que ele nem merece fazer isso, né? Ele sabe do que ele está falando. Eu não sei, mas ele sabe. Né? Então, ele conhece a sua imagem perante o olhar de Deus e sabe quanto essa imagem pode ser feia. Não feia em termos do juízo final. Né? No outro mundo, São Luís de Montfort está muito bonito. Né? Mas enquanto estava vivo na Terra, ele carregava toda esta herança maldita do pecado original, das tendências hereditárias, do meio social. Tudo isso nós vivemos no meio disso, tá certo? E nós somos enormemente feios. Né? Então, enquanto você não está
disposto a encarar esta coisa, falar de autoconsciência é perder tempo. Você não sabe quem você é apenas uma criança delirando, brincando de soldadinho de chumbo, fingindo que, né? Fingindo que você é John Wayne ou qualquer coisa assim, tá certo? Mas é tudo mentira, tá certo? Assim como também é mentira as imagens terríveis que você projeta de si mesmo na hora que você está com vergonha, por exemplo, na hora que você acha que os outros pensam algo de mal de você e você se encolhe de vergonha. Tudo isso, sinceramente, é uma palhaçada. Só existe um eu efetivo, aquele que Deus está enxergando, né? E ele te mostra pedaços quando você pede. Às vezes esses pedaços são muito feios e às vezes são muito bonitos. Às vezes quando você não aguenta, né? Você vê, né? Por exemplo, eu confesso que eu já cheguei a perceber até deficiências neurológicas minhas, quando eu pedi, malformação cerebral mesmo, cheguei a perceber isso, o elemento hereditário, e tudo isso é muito feio, né? Daí você não aguenta, e daí você pede para Deus, mas mostra que você me ama, né? E daí ele mostra uma outra coisa que você pode ser ou que está reservado para você. Então esse é o único conhecimento que existe. Agora, quando as pessoas falam de exame de consciência, elas pegam assim um formulário. Claro, o formulário pode ajudar no começo, né? Tá certo? Fiz isso, fiz aquilo outro, né? Pode ajudar, mas a única coisa que ajuda mesmo é uma total disposição de você saber o que Deus sabe a seu respeito. E Ele sabe tudo. Então Ele não pode te mostrar tudo, Ele só pode mostrar um pedaço de cada vez. Então, a coisa mais urgente neste país é que haja um certo grupo de pessoas dotadas de capacidade para a autoconsciência. Porque o que essas pessoas fizerem tem substância, e o que tem substância tem efeito. Eu gostaria imensamente de ser uma dessas pessoas e tenho me esforçado para isso. Tá certo? Estou longe de ser isso, mas eu tenho ideia de como é que se faz. Fora disso, é tudo blá blá blá, tagarelice, tá certo? Tanto faz ser tagarelice comunista, tagarelice conservadora, tagarelice cristã. É tudo a mesma coisa. Agora, a gente passa o tempo e você espera, né, ver alguma ação humana real, substantiva, tá certo? E, sinceramente, nos últimos anos eu não tenho visto isso. Eu tenho visto muita pose, muito fingimento, sobretudo baseado na necessidade que as pessoas têm de consertar a sua autoimagem. Então, de projetar uma imagem melhor. E com isso, o sujeito só acrescenta mais uma mentira à sua já formidável coleção de mentiras. Né? E é justamente por isto que as pessoas se tornam tão vulneráveis àquilo que os outros falam dela. Porque se eu quero consertar a minha autoimagem perante mim mesmo, então qualquer contribuição que venha de fora é bem-vinda, por assim dizer. Quer dizer, se falam bem ou mal de mim, né, começa a se tornar uma coisa muito, muito importante. Né? Então, eu não sou indiferente com o que as pessoas falam de mim, evidentemente, mas eu sei que, em geral, elas estão tão longe tão longe da verdade que incorrem naquele famoso provérbio árabe: se as pessoas te louvam por méritos que você não tem, elas vão acabar te acusando de defeitos que você também não tem. Tá certo? Então, e também tem aquele outro provérbio de que a fama é o conjunto dos equívocos em torno de um nome. Eu confirmo isso diariamente. Né? Às vezes eu cometo algum erro e as pessoas me acusam de outro erro completamente diferente. Né? Então,
muitas vezes ao longo da vida eu menti e as pessoas tomaram a minha mentira como verdade e me acusaram precisamente disso, né? Me acusaram de fazer o que eu apenas disse. Isso acontece muitas vezes, né? Então, não é que você não liga mais para essas coisas, mas você sabe qual é o peso específico que elas têm. Mas para você saber esse peso específico, bom, algo a respeito de você mesmo você tem que saber. E você só alcança a saber alguma coisa se você chegar, vamos dizer, a este exame de consciência aprofundado, que vai até a raiz da sua existência. Quando você era pequenininho, quando você lê nas Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, ele se lembra dos maus pensamentos que ele tinha no bercinho, e um dia eu me toquei e falei, pô, mas eu preciso fazer uma revisão para saber quando é que eu comecei, porque a gente sempre parte dessa ideia de, quando eu era criança eu era tão inocente, e depois foi a sociedade que me corrompeu. Eu digo, mas quem disse que é assim? Claro, a sociedade te corrompe, sem dúvida, mas você já traz alguma semente em você. Onde está a semente do mal dentro de você? Então, é claro que é um puro idealismo eu imaginar que todos os meus alunos vão desenvolver esse nível de autoconsciência, né? E também, mesmo com alguns dos melhores, eu tive algumas decepções horrendas, assim, de amor próprio nas bagatelas, de obstinação em puerilidade. Eu vi isso aí. Não vou sair acusando pessoas, porque eu mesmo sou assim, eu confesso que eu sou assim. A única vantagem que eu tenho em relação a vocês é que eu nasci um pouco antes e tenho um pouco mais de experiência, então eu já não me engano tão majestosamente assim. E tento, na medida do possível, passar alguma tecnologia, né, da sinceridade. E a única sinceridade possível é a sinceridade perante Deus. A sinceridade perante seres humanos é apenas simbólica. Ela é Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.